Fala aí, amigos investidores. Meu nome é Fábio Mafra, sou manezinho investidor diretamente de Floripa e no vídeo de hoje eu venho falar para vocês sobre fundos imobiliários, da relação dele com a Selic e também se é mais vantajoso ter fundos imobiliários ou imóveis. E para a gente começar, já deixa aqui embaixo nos comentários quais fundos imobiliários você tem. Então, eu vou deixar para vocês aqui o site que eu utilizo para fazer pesquisa sobre fundos imobiliários. Ele vai deixar as coisas mais claras para você. Você vai ver qual tipo de fundo imobiliário ele é, você vai ver quanto que ele paga de dividendo todo mês. Você vai poder ver também quais imóveis que ele tem, a localização desses imóveis. Enfim, tem muitas características dentro desse site que você vai poder pesquisar e analisar com calma e chegar à conclusão de qual o melhor fundo imobiliário para você investir. Certo? Então vale muito a pena. O site é www.fiis.com.br www.fiis.com.br. Não é nenhuma recomendação, mas eu vou mostrar para vocês 3 fundos imobiliários, tá? Só para vocês terem uma ideia de mais ou menos o que pesquisar sobre eles. Então ali vai falar sobre o dividend yield, vai falar sobre o patrimônio líquido, vai falar sobre o rendimento, né? Então assim, eu vou colocar para vocês 3 fundos. Um é um fundo bem diversificado, que é o BCFF11. O outro é um fundo de logística, que é o HGLG11, e o outro é um de lajes corporativas, que é o RECT11, tá? Só para vocês terem uma ideia do que pesquisar e da variedade de fundos imobiliários que a gente tem hoje no mercado. Vamos lá então. Vamos falar primeiro do BCFF11, tá? Vocês estão vendo ali na tabela. Ele tem um rendimento médio de mais ou menos 0,66% ao mês. O último rendimento dele foi 0,56 centavos, né? Ele tem um patrimônio líquido de 1,74 bilhões em imóveis. E o preço da cota, no dia que eu pesquisei, está em R$ 85,20, né? Ou seja, você compra uma cota de R$ 85,20 e todo mês você vai receber 0,56 centavos. Tá? Esse é o rendimento médio, ele varia um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas geralmente ele é bem constante. Tá? Esse BCFF11 ele é administrado pelo BTG Pactual, ele é um fundo de fundos, ou seja, ele já é diversificado por si só. Por quê? Porque esse fundo ele tem vários outros tipos, ele escolhe alguns fundos imobiliários e compra essas cotas, né? Então ele é diversificado, ele pode investir em vários outros tipos de fundos, entenderam? Ele é um fundo de fundos, tá? Como vocês podem ver também, eu vou dizer aqui para vocês o seguinte, ó, a mínima desse fundo nas últimas 52 semanas foi de R$ 81,50. Vejam, ele está hoje a R$ 85,20, então ele está bem próximo do mínimo que ele teve dentro de 52 semanas, ou seja, está ficando num preço bom, né? Depois eu vou falar um pouquinho para vocês com relação a Selic, dessa relação que tem com fundos imobiliários, e vocês vão entender um pouquinho do porquê que esses fundos imobiliários hoje estão num preço bem atraente e podem ficar até bem mais, porque a próxima reunião do Copom provavelmente vai aumentar a Selic em mais 0,75. O outro fundo que a gente tem aqui na tela é o RECT11. O RECT11 ele é um fundo de lajes comerciais, tá? Então ele tem um dividend yield ali, como vocês podem ver, de 0,70% ao mês, tá? O último rendimento dele foi de 0,60 centavos. Ele tem um patrimônio líquido ali de 669 milhões e 34 e o preço dele por cota estava em 85,75. Então, você compra, como eu falei, uma cota de 85,75 e todo mês você vai estar recebendo 0,60 centavos. Esse é um fundo administrado pelo BRL Trust.
DTVM, tá? E a mínima dele em 52 semanas foi de 85,30. 85,30, vejam só como ele está muito próximo da mínima dele de 52 semanas. Vamos agora para o terceiro fundo imobiliário que eu estou trazendo para vocês aqui. Agora é um fundo de logística, tá? É o HGLG11. HGLG11 ele tem um dividend yield um pouquinho menor do que os outros dois que eu passei para vocês, tá? De 0,45% ao mês. O último rendimento dele foi de 0,78 centavos. Ele tem um patrimônio líquido de 2,72 bilhões e o preço por cota hoje está em R$ 172,50. O HGLG ele é administrado pelo Credit Suisse, tá? E ele é um fundo de galpões logísticos. Galpões logísticos, na minha opinião, para fundo imobiliário, é o melhor, tá, de todos. Apesar de vocês verem que ele paga um dividend yield um pouco menor, mas se você perceber, hoje em dia, por exemplo, os galpões logísticos eles estão se tornando cada vez mais essenciais, principalmente porque, até através do e-commerce, as lojas físicas hoje têm a tendência de não desaparecerem, mas diminuírem cada vez mais. Então a logística se torna cada vez mais importante. Então, provavelmente esses galpões sempre vão ter inquilinos, né? Dificilmente vai ter um galpão vazio, né? Então isso aí gera uma certa confiança para a gente poder comprar e saber que todos os meses a gente vai receber aquele valor. A mínima dele nas últimas 52 semanas foi de R$ 158,01 e agora ele está em R$ 172,50. Então, o detalhe que eu queria falar para vocês sobre a taxa Selic é que tem uma relação entre fundos imobiliários e taxa Selic. O que acontece? Cada vez que aumenta a taxa Selic, a tendência dos fundos imobiliários é baixar um pouquinho. Por quê? Porque o pessoal começa a ir mais para a renda fixa, né? Então vai deixando um pouquinho os ativos um pouco mais arriscados para trás, como são os fundos imobiliários, né? O preço da cota dos fundos imobiliários não é igual das ações, tá? Ele varia igual das ações, só que ele varia muito menos, geralmente em torno de 1/3, tá? O que varia uma ação na bolsa variaria o fundo imobiliário. Então ele varia muito menos que uma ação na bolsa de valores, tá? Então assim, como vocês percebem, o preço da cota hoje está num valor bem atrativo, mas a Selic baixando mais um pouco na próxima reunião do Copom pode abrir oportunidades muito boas para compra de fundos imobiliários. Eu particularmente estou de olho para comprar. Se você está... Volta, amor. Agora vai, é sério. Se você está gostando do conteúdo, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe com seus amigos. Então, vamos conversar agora sobre as vantagens de ter um fundo imobiliário com relação aos imóveis físicos, né? Fundos imobiliários. É simples de fazer a compra, você faz a compra através do home broker, né? Você pode comprar as suas cotas. Outra vantagem é que você não vai se incomodar com o inquilino, né? Que é bastante importante. Outra vantagem, você vai receber todos os meses, a não ser que algo extraordinário aconteça, né? E a cota que você vai comprar, ela pode também se valorizar com o tempo. Pode cair, mas também pode se valorizar. E os imóveis também podem se valorizar. Os imóveis que estão dentro do seu fundo imobiliário. Já o imóvel, para você fazer a compra já é algo difícil. Primeiro que é muito caro. Aí outro problema são as taxas. ITBI e mais outras taxas de certidões, cartório, tem também reforma e tem também o problema da vacância. O imóvel pode ficar vazio por um bom tempo e você vai ter que arcar com as despesas, como IPTU e etc. Outra vantagem dos fundos imobiliários é a liquidez. Se você quer vender uma cota, você vai lá no seu home broker e rapidinho você vende. Agora, para vender um imóvel não é fácil. Além de você demorar para vender, geralmente quem vai comprar vai pedir desconto
e tem toda aquela, né, embromação para fazer a venda, demora. Outra vantagem dos fundos imobiliários é que você vai estar fazendo uma diversificação de investimento, vai estar investindo com baixo valor e vai estar investindo em diferentes tipos de imóveis. Já no seu imóvel físico, você vai ter só aquele imóvel, ele é indivisível. Ou seja, se você quiser vender, por exemplo, uma parte dele, você não vai conseguir vender um banheiro, ou uma sala, ou uma cozinha. Já nos fundos imobiliários, se você tem lá 100 cotas, de repente você está querendo vender apenas 10, você vende apenas 10. Outra vantagem dos fundos imobiliários, no seu rendimento mensal, ou seja, nos dividendos, você não paga imposto de renda, você recebe líquido, né? Já nos imóveis, você tem que pagar 15%. Você está recebendo um aluguel, por exemplo, de R$1.000, você vai ter que pagar R$150 de imposto de renda para o governo. Nos fundos imobiliários, você tem menos risco também, porque você está exposto ali a grandes empreendimentos, então automaticamente você tem mais inquilinos, então tem menos variação do seu rendimento. Já no imóvel, o que pode acontecer? O inquilino pode sair, ou seja, o imóvel pode ficar vazio. Você também vai ter despesas aí com IPTU, né, reformas e etc. Então é bem menos vantajoso ter um imóvel. Além disso, ainda tem a inadimplência. Pode ser que o inquilino não te pague, né? Então, assim, outra vantagem dos fundos imobiliários é o fato de que vai ter uma gestão ativa trabalhando para você. Vai ter pessoas administrando, né, esses fundos. Então é lógico, você paga uma taxa de administração pequenininha, mas vale muito a pena, porque no caso do imóvel, você que é o dono vai ser responsável por tudo, ou seja, você vai ter muito mais trabalho. Esse foi o conteúdo do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários as suas dúvidas e o que você prefere, fundos imobiliários ou imóveis? Um grande abraço a todos e é isso aí.